Bem-vindos ao Sapateado, o novo podcast da Zillion, um espaço de partilha de marcas portuguesas. Hoje temos a Maria, a fundadora da Urban Foods, uma marca de snacks saudáveis. Todo terreno ou escritório? Escritório. Demorei muito tempo até chegar a dizer isto com toda a convicção, mas escritório, sem dúvida. Saltos altos ou ténis? Nenhum deles, saltos rasos, sem ser ténis. Analítica ou criativa? Acho que a única coisa que posso pôr como um ponto positivo para mim própria é ser um mix delas as duas. Espetacular. Começaste a trabalhar em Madrid, numa experiência na área da restauração. Certo. Estava o bichinho e um sonho de ser chefe. Entretanto, vieste para Portugal, começaste a trabalhar no retalho, em várias áreas do retalho. Moda foi um deles, onde nos conhecemos, felizmente. Depois a área de saúde, bem-estar e essa área de retalho acabou com a abertura dos supermercados Go Natural. Certo. Onde, de certeza, ganhaste uma experiência rica para depois fundar a Urban Foods. Como é que foi o primeiro passo ou quais é que foram as motivações que te levaram a criar a Urban Foods? A história da Urban Foods começa muito antes. Começa com a minha paixão de vida, que é a alimentação. Eu nasci numa família em que comer é o centro de tudo e, portanto, é uma coisa que eu respiro. Eu respiro receitas, eu respiro inspiração, eu respiro novos conceitos, é uma coisa que faz parte de mim. E quando chegou a altura de decidir o que é que ia fazer da minha vida, achei que fazia sentido pegar nessa paixão, o clássico momento em que de imensa indefinição e de não saber o que é que queria fazer, então sabia que isto era uma paixão segura e fui por aí. Fui para Madrid fazer um curso para ser chefe de cozinha, achava eu que era essa a minha missão e acabei por trabalhar num restaurante simultaneamente que me deu a perspectiva de que de facto não era bem aquilo. O quão duro é. O quão duro é. Não só o quão duro é, mas o quão pouco criativo consegue ser no início. Acima de tudo é isso. Portanto, eram muitos anos pela frente, tarefas muito repetitivas e em que tive uma experiência muito interessante em que me foi dada a oportunidade de estar mais ligada à gestão do restaurante. E, portanto, com 18 anos ou com 19 anos, uma pessoa não sabe muito bem o que é que quer e é muito interessante ter esta experiência de terreno e de tocar em várias coisas. E acabei por perceber que muito mais do que a minha parte criativa estava uma parte analítica de gestão que eu nem sabia que estava lá. E isso acabou por me levar a sair de restauração e a ir procurar outros caminhos muito relacionados com o produto, muito relacionados com o retalho. Acabei por alguém me deu uma enorme oportunidade de vida, chamava-me tal de Madalena Beirão, e acabei por começar a trabalhar aqui nesta casa, na Zillion, onde... Uma excelente profissional, mesmo. Espero que sim, Sim, onde comecei pequenina, a aprender muito rápido e que me validou que, de facto, a área de produto e de produto, desenvolvimento de produto, de consumidor, de perceber o que é que o consumidor quer e tentar, a partir daí, desenvolver um negócio, um produto, de facto, interiorizar este retalho como parte da minha vida e por aí segui. Portanto, acabei por fazer também mais uma empresa de decoração de interiores relacionada com isso, um projeto pequenino, mas que acabou também por validar esta área. Pelo caminho fui fazendo alguma formação, porque de facto portanto o meu caminho é muito pouco normal, não é? Porque fiz uma formação muito operacional de cozinha. Mas que é um caminho ótimo, porque tens a parte prática e é com as mãos na massa que vais descobrir o gosto do que é que gostavas de estudar, porque eu acho que se o percurso escolar fosse assim, se calhar havia muitas pessoas que iam descobrir áreas que não sabem que gostam. Se eu tivesse uma missão, além da minha marca, seria essa, de fazer com que de facto as pessoas em mais novas conseguissem ter a experiência hands-on de perceber o que é que gostam, porque só quando estamos lá conseguimos perceber isso. Eu demorei muito tempo no fundo, a aceitar que não tinha feito o caminho certo e acho que acompanharam esse processo e hoje em dia estou super orgulhosa do meu caminho porque acabei por perceber exatamente o que é que queria fazer. Parei a meio e, entretanto, fiz um MBA que me validou essas competências e depois do MBA entrei na Sonai e foi aí que se fez, portanto, voltando à história de como é que a marca começou, foi aí que se fez o clique. Eu, de repente, passado 10 anos, estava a juntar a minha paixão com a experiência que tinha ganho durante aqueles anos. E, portanto, aí tive a certeza, é isto que eu quero fazer.
fez luz. E, portanto, entrei na Sonai num projeto de consultoria interna, em que, no fundo, estávamos a olhar para o tema Healthy Living e a perceber como é que esse tema impactava vários negócios da Sonai. Um projeto super interessante, multidisciplinar, que me fez crescer imenso. E ganhar imenso know-how nessa área também. Imenso know-how nessa área e apaixonar-me por esta área. E depois, sim, fui convidada, então, para gerir a parte comercial e de produto do que era a área viva no momento que eu entrei, que passou a ser o Biosaudável, que no fundo é toda aquela área dentro dos supermercados Sonai que tem produtos orgânicos, gluten-free, etc. Seguido de fazer o mesmo neste novo projeto Sonai, que são os supermercados Go Natural. E, portanto, lá está, isto deu-me imensa estaleca, imenso conhecimento do mercado, validou ainda mais que dentro da alimentação mais saudável é o que fazia sentido, e a marca surge exatamente no meio desta experiência. Portanto, surge porque percebo que, de facto, o mundo está a mudar, as pessoas são muito mais informadas, em geral todas querem ser mais conscientes das suas escolhas, mas o que estávamos a pôr na prateleira era demasiado fundamentalista para o consumidor em geral. Ou seja, eu costumo dividir em 3 fases este universo do snacking. Há um primeiro que são as big food, as big corporations, que no fundo são as Lays desta vida e as Oreos, etc., que nos encheram de produtos baratos, saborosos, indulgentes. Depois há uma segunda, que em Portugal já vai com algum atraso, mas que nos últimos 15 anos se deu aqui uma revolução de produtos saudáveis. E há uma terceira, que é a que está a acontecer agora, que são os produtos reais. Porquê? Porque estes produtos saudáveis são demasiado fundamentalistas. Ou são pequenos na sua dose, ou são demasiado caros, ou têm ingredientes que as pessoas não estão habituadas, ou têm sabores que as pessoas não gostam. E, portanto, é preciso uma terceira vaga que é um bocadinho o melhor dos dois mundos, que é exatamente o que nós fazemos. Snacking consegue ser, por um lado, indulgente, saboroso, crocante, como o convencional, os maus da fita de hoje em dia, mas também equilibrados em termos nutricionais, ou seja, reduzindo açúcares, farinhas, gorduras, etc. Mas sabemos, é um bocadinho como as dietas são sempre temporárias. Certo. E o que nós queremos fazer são produtos que não causem a culpa e que sejam possíveis de consumir todos os dias. Mas porquê snacking? Porquê dentro desta área toda? Certo. Com imensos produtos, imenso potencial, sim. Potencial na área toda. Porquê o snacking especificamente? Snacking, por 2 razões. Por um lado, mais emocional, eu adoro snacking, eu adoro picar, Sim. Adoro o momento de não refeição, certo. E de apetece-me qualquer coisa. Há um lado muito emocional até relacionado com o snacking, que muitas vezes quando perguntamos às pessoas o que é que elas querem de um snacking não tem a ver com fome, tem muito mais a ver com o lado emocional. Agrada-me imenso essa parte emocional na comida. E por outro lado, porque de facto é uma categoria que cresce de forma brutal. Portanto, por exemplo, no UK, 50% dos momentos de refeição já são momentos de snacking. Portanto, nós já não fazemos as refeições normais, não fazemos o pequeno almoço, jantar. Porque a pessoa também anda muito na rua e pega e põe na mochila. Exatamente. E tem no escritório. A conveniência em Portugal, isto ainda é uma coisa certo. Que ainda no Reino Unido, Estados Unidos, é normal este tipo de produtos serem um almoço, por exemplo. Ou eu compro um pacote de hummus e misturo com snacking. Portanto, há mesmo uma passagem e uma cultura para um novo tipo de refeição que está longíssimo de estar desenvolvido. Certo, mas que vai ser um momento que vamos lá chegar, não é? Nós demoramos mais um bocadinho. É um momento de consumo como um pequeno almoço. Portanto, quando entrarmos num supermercado, teremos tanto espaço para snacking como temos para arroz e massa para o almoço e o jantar. Para as refeições tradicionais. Sim. As receitas, deve ter sido a criação das receitas e chegar aos sabores perfeitos, deve ter sido assim o maior desafio. Como é que esse processo se dá? Como é que começas a desenhar uma receita ou como é que chegaram aos produtos que têm hoje, que são específicos? Como é que chegaram aí? Então, essa é a parte mais divertida, claro. Claro. Essa é a parte criativa. Sim, a parte criativa é a parte ongoing, é uma parte que não está num pipeline de eu faço isto em janeiro e março. Mas vocês vão sempre introduzindo sabores novos? Vamos sempre introduzindo. Boa. Portanto, como é que começou? Começou de uma forma muito analítica, começou de uma forma de eu, com a minha experiência, no fundo estar a gerir esta categoria durante uns anos, perceber exatamente
quais eram os sabores que funcionavam, que já estavam, portanto, já tinham a sua presença no mercado. Portanto, as escolhas seguras, vá. Certo. 2, quais são os sabores e texturas que estão em crescimento. Por exemplo, o coco, na altura que eu estava a sair, era um produto que estava num crescimento a mais de 2 dígitos mês, tudo que estava relacionado com coco. Portanto, há coisas que depois têm um bocado a ver com tendência. E 3, desafiar produtos convencionais e transformá-los em opções mais equilibradas. Exemplo, umas pipocas. Sim. Foram sempre vistas de uma forma e podem ser feitas de outra. E, portanto, foi um bocadinho a combinação destas 3 coisas que fez o portfólio inicial. E o portfólio inicial era um portfólio de 7 produtos muito diferentes entre si, propositadamente. E, portanto, lançámos os 7 produtos e durante um ano testamos esses 7 produtos. Como é que testaram? Testamos já versão real, não é? Já portanto, produto final, já não produto foi final. Um teste de receita inicial. Sabíamos que aqueles produtos funcionavam no mercado, não sabiam se eram o nosso ADN. Isso, portanto, sabemos que eles funcionam, mas vamos perceber o que é que as pessoas acham disto. E passado um ano fizemos um rebranding não só de marca, mas também de gama. E, portanto, percebemos o que é que estava a ser de facto valorizado na nossa gama, que tipo de produtos, com que características, e fizemos um aumento de gama considerável, introduzimos 6 produtos novos, já com base neste output. Então passaram para o dobro? Não passámos para o dobro, retirámos alguns, passamos de 7 para 10, retirámos alguns e acabámos por homogeneizar muito mais a nossa proposta e de saber muito mais o que é que queremos ser no futuro. E o futuro passa por muito mais inovação e, portanto, inovação in and out, como fizemos agora, por exemplo, na Páscoa, que tivemos umas amêndoas de Páscoa. Já ia perguntar, que é kit, sim. Certo, que é uma coisa, pronto, pegar no momento e conseguir trazer esse in and out que não estávamos a conseguir antes por uma questão de logística, tudo e mais alguma coisa, não é? Um passo de cada vez. Mas também ter um pipeline de inovação muito mais agressivo. O objetivo é lançar pelo menos 4 produtos por ano, sendo que podem ser outros retirados. Portanto, isto é uma coisa muito... Flexibilidade é a palavra de ordem hoje em dia. Portanto, sem dúvida. Mas a própria marca e o próprio nome também mudou e passou de Urban Nature para Urban Foods. Isso aconteceu porquê? Então, nós tivemos 1 ano e meio de mercado. E depois chegou uma coisa chamada Covid, sim, que foi uma enorme oportunidade para nós. Obviamente teve as suas coisas menos boas, mas foi uma enorme oportunidade para nós. Foi uma oportunidade para parar. Nos primeiros 3 meses as pessoas nem sequer estavam a reagir a e-mails, estava tudo num tamanho, um estado de choque. Sim, com medo e com um desconhecimento total de tudo. Total. E portanto foi uma altura em que nos deu imenso tempo para pensar. E nós mas um choque ao mesmo tempo, uma marca total, que nasceu há pouco tempo. O que é que vamos fazer? Total, uma marca que vive de ciclos de venda e já estavam nos largos, supermercados nessa altura? Já, mas que o nosso ciclo de venda demora, por exemplo, 1 ano quase a ser feito e estávamos na altura de fechar tudo. Tudo ia acontecer entre janeiro e março de 2020. E claramente não aconteceu e não podíamos ficar de mãos atadas. Exatamente. Portanto, sabíamos que estava no momento de... Passou 1 ano e meio, temos imensa informação de clientes B2C, B2B, da nossa própria experiência, sabemos o que é que tínhamos que mudar, tínhamos muita consciência do caminho e, portanto, decidimos parar e fazer este rebranding. Foi um rebranding em 3 verticais. Portanto, a primeira em produto, como já falámos, a segunda... Imagem. E, portanto, havia várias coisas na imagem que não estavam a funcionar e que não iam ter o impacto que nós precisávamos para depois ir para uma fase mais internacional. Não estávamos a ter visibilidade na prateleira porque a mensagem era muito confusa. É um desafio fazer marketing, fazer embalagem de supermercado. Sim, porque enorme. Tanta informação, tanta imagem. Absolutamente. E por último, o nome. O nome tem uma história engraçada, porque o nome começa como Urban Nature, que no fundo era trazer uma dualidade à marca. Era uma dualidade de tu estás no meio da cidade, precisas de conveniência, andas a 1000, mas queremos te dar algo que te faça ter a tua pausa mais natural, etc. E depois com o tempo, nós temos um investidor nosso que na primeira conversa que tive com eles, que depois passou a ser de facto investidor, disse: eu adoro tudo, e é uma pessoa das 5 pessoas em Portugal que mais sabe de retalho, e que me disse: eu gosto de tudo menos do nome.
estás muito presa a situações futuras. O nature, que isto era uma coisa que eu também já sentia, o nature está muito batido, o saudável está muito batido, e um dos pilares da marca é o facto de sermos multiproduto, multimomento, multipessoas. E, portanto, isso está muito preso à flexibilidade. Para o sermos, para conseguirmos evoluir no caminho que o mundo nos indicar, temos que ser muito flexíveis. E, portanto, sentimos a necessidade de mudar o nome para podermos ter essa flexibilidade e esse nome conseguir abarcar, no fundo, os projetos que temos para o futuro. E não no fundo foi deixar cair o nature, não é? Porque era foi deixar cair o nature. Em Portugal também ninguém o conseguia dizer, o que também não ajuda. É porque Urban Nature Foods, não é? Tipo, era só o Urban Nature. Ok, não é? O Foods é agora. O Foods é agora, o Foods foi a troca. O Foods foi a troca. Mas que também ajudou à parte da própria forma de dizer, não era fácil. Sim. E portanto eu acho que é preciso ter flexibilidade. Não, é preciso ter flexibilidade e sobretudo ouvir o consumidor, perceber e fazer ajustes, isso é o segredo. É lei, isso é lei. Para o sucesso. A entrada no Pingo Doce foi um marco grande na história da Urban, como é que isso aconteceu? A entrada no Pingo Doce foi, sem dúvida, o nosso primeiro marco e mais importante, porque foi muito pouco depois de termos lançado. Que é muito pouco comum. De facto. Se bem que, e há esse ponto a seguir, que há há um bicho-papão sobre a grande distribuição que não é verdade. Okay. E até é interessante estarmos a falar sobre isto. É super interessante estarmos a falar sobre isto. Portanto, de facto, há uns anos atrás as prateleiras eram completamente ocupadas por 10 empresas. Mas tem havido uma grande mudança nesse sentido e, portanto, obviamente que essa mudança vem do lado do consumidor, o consumidor tenta ter alternativas, há quase também um movimento meio não capitalista, sim. E portanto ter alternativas a estes gigantes e dar oportunidade a marcas com outro tipo de propósito, com outro tipo de dimensão, que se sentem mais próximas e portanto os próprios retalhistas respondem e percebem que têm que dar espaço a estas marcas. Mas a verdade é que a forma como fomos recebidas na Jerónimo Martins foi muito especial, portanto... Porque eles também têm esse lado que apoiam produtores locais sem dúvida. E investem... Sem dúvida. E não só uma coisa que aconteceu no momento, mas é uma coisa que acontece até hoje. Portanto, a relação que tivemos desde o início de abertura, de testar, portanto, nós entramos nas maiores lojas, que é o normal, onde há mais espaço. Portanto, entramos em 60 lojas, perceber se funciona, não funciona, depois fazer um alargamento para ver se de facto o produto tem a mesma saída em lojas maiores. Todo o acompanhamento que nos foram fazendo obviamente que eu venho desta área e sei o que é suposto ou não, mas o tempo que nos foi dedicado, as ideias, a abertura para ideias que nós pudéssemos ter, foi de facto muito, muito relevante e que, obviamente, a grande distribuição é muito importante num projeto destes, porque a visibilidade que nos dá... e poderem cobrir o território nacional de uma forma rápida. Exatamente. Não é? Portanto, há aqui um grande desafio que há marcas que optam por entrar de forma mais fragmentada, portanto, e falar com players pequeninos, por exemplo, as lojas de referência em Porto e Lisboa, e que são mais fáceis de abordar, mas depois não conseguem, precisam de muitos esforços humanos para conseguirem chegar a um volume. E isto é um negócio puramente de volume, claro. Não é? Portanto, para nós, a grande distribuição é muitíssimo importante. Lá está, entramos no Pingo Doce em janeiro de 2019. Em junho de 2019 entramos em todas as lojas, nas 400 e muitas, e foi um ano muito importante. 2019 foi um ano de preparação de terreno. Vendas, operação, mudamos packaging, fizemos uma data de alterações. Mas tinham acabado de entrar no Pingo Doce quando fizeram esse rebranding, que é um momento também difícil, eu diria, porque no fundo arrancam, conseguem ter uma cobertura nacional. E é um timing ainda de teste, mas já tinham muito feedback do ano anterior. Nós tivemos 2 momentos, não de rebranding, mas tivemos 2 momentos de mudança. Portanto, um primeiro que foi mudança de packaging. Ok, só packaging. E um segundo em 2020, Covid, que foi a mudança rebranding. Ok. E portanto, 2019 foi alinhar a operação, tipo,
como é que nós conseguimos responder? Porque o volume que estavam antes de entrar no Pingo Doce para depois estar nas lojas todas foi uma Tal diferença qual. brutal. E Tiveram que alterar a produção, tiveram que alterar fornecedores? Tivemos que alterar tudo, não é? Tivemos que alterar tudo. Portanto, como eu montei a lógica da marca, foi os primeiros meses eram totalmente manuais, absolutamente manuais, só visto, é que Como se assim? acredita. Vocês cozinhavam propriamente os snacks? Não, nós tínhamos uma só fábrica que fazia todos os produtos, que é uma coisa que não é Não é aconselhável. comum? Não é aconselhável. Nem é aconselhável, Não ok. é aconselhável, é uma dinâmica muito complexa. E depois lançámos numa embalagem que nos permitia fazer tudo manualmente e não em máquina. Ok. Portanto, para não estar a investir em maquinaria, porque acredito que acima de tudo é preciso provar se há atração do mercado, se há interesse, Claro. etc. E portanto, só quando entramos em todas as lojas do Pingo Doce é que fizemos essa alteração para embalar em máquina, etc. E lá está, e estarmos preparados para em 72 horas entregar 10 mil snacks. E depois acabou por se arrastar a entrada nos seguintes retalhistas para 2020 e aconteceu toda entre fevereiro e março de 2020. Sonail, Corte Inglês, Auchan, Meu Super, etc. Algumas ficaram pendentes pela questão Covid Mas já aconteceu? E que já aconteceram. E o Corte Inglês é a porta para a Espanha? Como é que entra a internacionalização no vosso? Porque eu sei que vocês têm esse projeto, não sei se entretanto com a Covid atrasou ou não. Sim. Então, eu acho que tudo vai tocar no Covid. Não há forma. Sim, não há forma de fugir do tema. Que alguma coisa de positiva consigamos tirar, não é? Sim, não, nós tiramos coisas muito positivas. A menos positiva foi exatamente essa. Portanto, o pipeline de 2020 era entrar nos principais retalhistas até março e começar a trabalhar a internacionalização. E sim, o Corte Inglês podia ter sido uma porta de entrada para a Espanha, é um retalhista que nós estamos a gostar imenso de trabalhar, porque é um tipo de público completamente diferente e, portanto, temos resultados incríveis. O tipo de exposição, a forma como o produto é tratado, etc. É um case diferente. Completamente diferente. E, portanto, o nosso objetivo era mesmo esse. Chegamos a março, temos a coisa em Portugal mais ou menos orientada nos principais sítios que queríamos ter como objetivo. Vamos começar a focar lá fora. Espanha, obviamente, é o que faz mais sentido. E ainda bem que as coisas não aconteceram assim, porque o Covid veio-nos dar aqui uma volta ao negócio. Basicamente, ao contrário do que as pessoas possam pensar que os supermercados foram sítios que se mantiveram abertos, mantiveram, mas de forma muito diferente. Portanto, o que era nós uma marca como a nossa e como qualquer outra de single serving ou de impulso, vive de impulso. E as pessoas têm que estar libertas mentalmente para impulso. Exatamente, portanto, impulso, libertas mentalmente para impulso e por outro lado tudo o que é single serving está muito condicionado por aulas, vou para o ginásio, levo uma coisa na mochila, claro. E portanto tudo isso teve uma queda bastante acentuada. Mas há bocado estavas a dizer que foi uma oportunidade, portanto foram descobrir em casa de certeza uma outra... Como é que acabou por ser uma oportunidade para nós? Portanto, supermercados, todas as marcas deste tipo de categoria tiveram uma queda, portanto, a distribuição que nós tínhamos de vendas entre online e offline acabou por se inverter totalmente. Okay. Nós olhávamos para o online como um canal quase de marketing. Quase só de comunicação. Exatamente, em que fazíamos aquisição e a própria aquisição era feita e a conversão era feita para o supermercado. Sei lá, os flyers que enviávamos, tudo era orientado para vai ao Continente, vai ao Pingo Doce, vai ao Auchan. E acabámos por ter uma inversão porque as pessoas, de facto, não tinham essa disponibilidade mental para comprar coisas novas no supermercado. Os próprios supermercados diminuíram espaço a produtos que não são bens primários essenciais, exatamente. E esta disponibilidade mental passou para o online. Portanto, as pessoas estão em casa, estão com tempo, querem descobrir coisas novas e estão abertas a isso. E, portanto, fizemos aqui uma mudança. E essa mudança fez-nos perceber que... que há mais mercado além das grandes superfícies. Olhar para o digital de uma maneira diferente. Portanto, há obviamente qualquer coisa que nos diz, mas as pessoas não compram snacks online. Facto. As pessoas compram snacks quando precisam. Facto. Vão a um café, vão a uma estação de serviço e compram no momento.
Mas há várias formas de mudar isto e nós temos uma característica da marca que é a nossa principal vantagem competitiva é sermos multiproduto. Certo. E ao sermos multiproduto temos uma história completamente diferente para contar. Isto é, normalmente uma marca de snacking vende, por exemplo, barras. Então fazer com que alguém vá comprar aquela barra específica e normalmente vende estas barras na mesma unidade de venda que vende aos supermercados. Isto quer dizer o quê? Vende numa caixa de 10 do mesmo sabor. Isto não é muito... não é user-friendly para um consumidor final, não é? Então o que acontece é que alguém que gosta muito daquelas barras, de facto vai lá de 3 em 3 meses, compra as barras e volta lá passado 3 meses. O facto de nós sermos multiproduto, multimomento, quando eu digo multimomento, tem produtos para o pequeno almoço, para estar a ver um filme à noite, para beber uma cerveja, multipessoas, pode trazer snacks para o seu filho, para o marido, quer dizer, e multimomento no sentido também ginásio, trabalho, etc. Isto faz com que nós consigamos mexer aqui nas duas métricas principais do e-commerce, que são frequência de compra e average order value. Ticket médio de compra. Ticket médio de compra, exato. Portanto, que são os grandes desafios para marcas alimentares. Porque normalmente não têm produtos em que o price point do produto é relativamente baixo, é muito baixo, aliás, não é? No nosso caso é 1,39€ e, portanto, é preciso uma quantidade muito grande. E só se houver, de facto, uma necessidade para essa quantidade maior é que se vai comprar. É que se vai comprar. E isto fez-nos entender que o nosso caminho internacional está muito mais num foco inicial em direct to consumer, portanto, em vender diretamente ao consumidor. E depois, obviamente, o retalho faz sempre parte do caminho e hoje em dia as marcas estão de facto, houve uma fase muito retalho, houve uma fase muito digital e agora está-se a voltar à fase omnichannel, porque uma coisa não vive sem a outra. Mas em termos de foco, entramos em 2021 focadíssimos neste canal e em fazer a internacionalização. Mudou um bocadinho a visão, não é? Mudou totalmente. A perspectiva. Mudou porque muda tudo em termos de produto, temos muito mais abertura e muito mais capacidade de inovação, porque colocar um produto novo numa grande distribuição obriga, por exemplo, a ter validação de X lojas logo pela parte do retalhista. Colocar um produto novo online é completamente diferente. Eu posso fazer um teste. Põe on, põe off, posso abrir a ideia às pessoas e perguntar... Sim, partilhar, ouvir os consumidores. Partilhar, portanto, há aqui é muito diferente a forma de fazer negócio e, acima de tudo, depende muito de nós. Isso é a parte que mais me entusiasma. Certo. Portanto, depende de nós fazermos uma boa estratégia e sabermos executá-la. Não depende do sítio onde eu estou, na prateleira do supermercado, no corredor em que eu estou, se a pessoa de loja fez a reposição ou não fez a reposição, se o produto está a sofrer de ter outras promoções ao lado, portanto, são coisas que eu não consigo controlar e, portanto... São demasiados fatores externos. São muitos fatores externos. São fatores externos que, obviamente, têm estas coisas menos positivas no retalho, mas coisas muito positivas, que é a quantidade de tráfego e aquisição que eu consigo fazer, mas para quem tem pouco tempo para provar... é mais rápido. É mais rápido e mais eficaz conseguir provar e depois fazer uma estratégia omnichannel. E em termos de produção, quais é que foram as principais dificuldades? Há questões de volume em Portugal, em várias áreas, pode não ser o vosso caso especificamente, mas poderá haver constrangimentos pelas especificidades do produto. Quais é que foram as principais dificuldades que tu encontraste? Portanto, nós quando iniciamos, a ideia era fazer em Portugal tudo. E depois com o tempo percebemos que não era possível. Portanto, há duas formas de produzir. Uma primeira que é, vamos imaginar, eu tenho uma fábrica, nós não temos fábrica, nós fazemos só parcerias com fábricas, portanto, fazemos outsourcing de uma forma muito próxima, portanto não é faz-me isto, não é, vamos desenvolver juntos, trabalhamos muito em conjunto, portanto temos uma relação muito próxima com as fábricas com quem trabalhamos. E portanto o grande desafio é, num modelo em que, um primeiro modelo que tivemos em que produzíamos tudo numa fábrica, o tempo de estabilização de uma receita, até ter a certeza que ela está ótima, que pode andar aos trambolhões e esperar 12 meses e que vai estar sempre bem, é de 1 ano. E ninguém tem 1 ano para esperar, hoje em dia.
E portanto, o que acabámos por perceber é a única forma é nós irmos ter com quem já tem essa expertise. E portanto é isto que fazemos. Para cada um dos produtos vamos ter com alguém, com várias pessoas neste caso, com várias fábricas, depois lá decidimos qual, mas vamos ter com experts daquele tipo de produto, que não precisa de ser exatamente aquele produto, mas daquela técnica. Às vezes são coisas que não têm nada a ver, mas que nós percebemos que são as mesmas características ou a mesma máquina e, portanto, porquê? Porque estas pessoas trabalham aquelas técnicas, aqueles produtos há 20 anos e sabem exatamente o que é que podemos fazer, o que é que não podemos fazer. E a partir daí começamos a partir pedra para receitas. Até chegar a uma receita perfeita que nunca é perfeita. Mas como é que é esse processo? Há bocado não íamos começar a falar sobre ele e não terminámos. É verdade, adorava dizer que só trazemos cá para fora quando temos a receita perfeita, mas não é verdade. A receita perfeita é uma coisa que está em constante evolução e, portanto, o que fazemos é, lá está, identificamos, portanto, nós temos um pipeline de ideias que vêm de diversas formas, seja de diferentes fontes de inspiração. Diferentes fontes de inspiração externa e interna, ou seja, há coisas que estão a funcionar bem connosco, como é que nós podemos transformar isto noutro produto, como é que vamos fazer outro sabor deste, como é que, portanto, é um mix disto tudo e que depois acaba por se transformar num pipeline de ideias que queremos desenvolver, de parceiros que vamos encontrando estes parceiros, tanto com expertise internas em termos nutricionais, de pessoas que nos apoiam nisto, como com estes próprios parceiros, desenvolvemos uma receita. A receita anda para cá e para lá, para cá e para lá, até chegar a um ponto em que para nós faz sentido em termos de sabor, nutrição, crocância, etc. E lançamos a receita e a partir daí lá está, e entra sempre numa fase em que está em constante atualização. Se pudesses pensar num conselho que gostavas de ter recebido antes de começares isto tudo e que pode ser valioso para quem está a ouvir e para quem está a pensar a começar um projeto, qual é que seria esse conselho? Adorava que isto fosse mais inspirador, mas vou ao que para mim é o mais importante. Mas tem que ser eficaz também. Não comecem nada sozinhos. Sem dúvida, acho que é coisa que, obviamente, que tudo se faz, mas exige outro tipo de dedicação e de deixar algumas coisas para trás. Mas desde o início que eu queria ter uma segunda pessoa, mas de facto não a encontrei e não a quis forçar, portanto isto tem que ser mesmo, é um casamento, portanto, e foi muito, e lá está, o Covid deu-me esta oportunidade também, porque o Covid ao nos fazer mudar de foco e trazer o direct to consumer para cima da mesa, deu-me a resposta. E portanto, finalmente tenho alguém do meu lado que começou há 2 dias. Ai, que bom! Que é a Marta Lousada, com quem já trabalhámos juntas na Sonai, somos fãs doidas uma pela outra em termos profissionais e não só. E ela é uma barra nesta área, portanto vai trazer todo o expertise e ao mesmo tempo vamos levar o barco juntas, que é muito importante. O ter alguém, há dias que são menos bons, isto é levar nãos o dia todo. Trocar ideias e bater bolas, é super importante. Mas acima de tudo isto é levar nãos o dia todo. E é preciso ter um arcabouço que às vezes o dia não está a correr muito bem, mas não está a correr melhor para quem está ao lado e vamos nos apoiando e trocar, e sem dúvida, trocar ideias. E se trocar ideias eu sempre fui... isso foi uma coisa que eu sabia que ao sair de uma Sonai, em que trocava ideias todos os dias e tive a sorte de entrar numa equipa de elite, com cabeças maravilhosas, eu sabia que ia sentir muita falta disso e, portanto, uma das coisas que fiz desde que estou sozinha é obrigar-me a ter conversas semanais com pessoas de diferentes áreas, marco um almoço e tentar fazer com que isso se mantenha sempre à tona, porque de outra forma ficamos muito confinados. Isto é um percurso muito sozinho e, portanto, sem dúvida, esse é o meu conselho. Ok. Mas quando saíste da Sonai, eu queria só voltar um bocadinho atrás por causa disso. Qual é o momento em que a pessoa toma a decisão de vou deixar tudo, vou largar este projeto? Estavas com um projeto super ambicioso e numa área que tu gostas e um projeto novo, eram os supermercados Gonessa, estavam a abrir naquele momento. Sim. Por isso não era sequer uma fase flat em termos profissionais. O que é que deu aí dentro, ou o que é preciso, qual é o impulso que vem, que diz não, vou mesmo trocar o certo pelo incerto e vou arriscar?
eu acho que sempre soube que queria fazer alguma coisa. Sim, isso eu posso confirmar. Acho que sim. E portanto, sabia, e passei por. Passei por vários momentos em que foram surgindo ideias. E há algumas ferramentas que levei do meu MBA que são tricky, que é no fundo olhar para cada ideia e conseguir destruí-la. Certo. Desconstruir tudo. Tudo. E destruí-la, acima de tudo. Não Acima é de só tudo desconstruir. é perceber onde é que está o erro. E esta fazia-me sentido. Eu acreditei. Não conseguiste portanto, destruir. Não consegui destruir. Claro que há milhares de formas de destruir, não é? Não é muito difícil. Mas no fundo o destruir é perceber quais são as minhas skills, como é que o mercado está neste momento, que capacidade financeira que eu preciso para fazer isto, tudo isto junto, batia certo. E acima de tudo eu acho que a coisa mais importante que eu tiro da pouca experiência que tenho, mas do que vejo à minha volta, é que de facto a forma mais eficaz de nós termos o chamado sucesso, que é uma definição um bocadinho, não é? Diferente de pessoa para pessoa, é trabalharmos no que gostamos na nossa vida pessoal, portanto nos nossos hobbies. Se nós transformarmos, isto é um bocado clichê, mas se nós transformarmos os nossos hobbies e o nosso trabalho, não há uma verdadeira distinção entre as duas coisas. Eu faço isto com imenso prazer. E, portanto, eu percebi o prazer que me estava a dar na Sonai trabalhar esta área, sabia que queria ter um projeto ter próprio. A minha própria decisão, acima de tudo, ter um projeto próprio, montar uma coisa do zero e fez o clique. E um bocadinho de loucura que eu acho que é preciso. É fundamental. Que é preciso. Entretanto, começaste com capitais próprios, mas depois tiveram uma ronda de investimento e mais tarde uma segunda. Como é que se inicia esse processo? Como é que isso acontece na prática, não é? Porque eu acho que é um tema também, é muito orientado para startups, mas há uma série de outras áreas que se calhar não estão tão familiarizadas com isto. No fundo, para quem está a começar ou para quem gostava um dia de pensar sobre o assunto e que sabe que vai querer ter apoio financeiro, como é que... Também é outro bicho-papão, não é? Como é que isso acontece? A parte de investimento, portanto, eu comecei com capitais próprios e no início a minha ideia era ir buscar alguém, investidor da indústria, não tanto VC, fundos, etc. E acabei por não o conseguir e ainda bem. Entrar neste universo ajudou-me muito. Eu tive uma experiência profissional que foi assim a coisa que mais me definiu como pessoa para esta nova fase da minha vida, que foi quando eu saí do MBA, entrei na Sonai e tive durante um ano a fazer um projeto de consultoria lado a lado, dentro da mesma sala, uma coisa única que não costuma acontecer, com a BCG. E a BCG deu umas ferramentas para entender e estruturar pensamento e perceber como é que... É como se eles pusessem todos os negócios no mesmo PowerPoint, eles são comparáveis, porque todos têm as mesmas características, analisa-se sempre as mesmas coisas, aquela historinha do mercado, de qual é o potencial, mas a verdade é que há mesmo uma estrutura muito fixa para perceber qual é o potencial daquele projeto. E, portanto, deu-me uma enorme ajuda ter esta base, que não sei como é que teria feito se não a tivesse. Se fosse fazer, se calhar, um business plan com as pessoas que por aí dizem que fazem business plans, eu não tinha saído com um deck de investimento como saí. E isso assusta-me imenso, pensar que as pessoas que não têm acesso a este tipo de informação, como é que elas chegam lá? Porque, de facto, é um universo que se fala uma língua muito própria. Muito técnica. Muito específica, e muitas vezes as pessoas são da área do produto, não é? Exatamente. Não têm essa linguagem financeira. Exatamente. Esta semana falava com uma pessoa que trabalha com cor de cabelo, mas com uma expertise gigante e que quer lançar uma linha de produtos. E quer dizer, ela, para falar com um fundo de investimento, não está longíssimo do tipo de linguagem, portanto, é uma pessoa que está mesmo fora até da própria gestão. E portanto, eu acho que o melhor conselho, e foi muito o que eu fiz, foi falar com o maior número de pessoas que eu podia. E das coisas mais interessantes nesta área é que as pessoas estão mesmo abertas a ajudar. E portanto, eu não conheço, mas eu peço a alguém que conhece, e alguém pede a alguém, e as pessoas abrem a sua agenda para falar sobre o que for. E fazer perguntas, não tem medo de fazer perguntas, não é? Mas muitas vezes nós achamos que do outro lado vamos levar um não. Eu nunca levei um não.
Está bem, mas também o não já o tens. O não Tentar já o não tenho. custa, não é? Mas de facto Mas ainda a bem que quantidade depois de não há sims nãos, mas sim. é mesmo muito interessante e, portanto, acho que no fundo, há duas formas de fazer isto. Uma é falar com o maior número de pessoas possível, mesmo que seja através do LinkedIn. Olha, sei que fizeste isto e isto, consegues-me ajudar? A outra é aproveitar que estão a nascer alguns aceleradores de startups, etc., que no fundo fazem esse papel. Acabam por ter esta pessoa lá durante 2 ou 3 meses. Traduzir a linguagem das pessoas. Exatamente, fazer essa tradução e montar esse deck de investimento um a um. Agora vamos ver o mercado, como é que se vê o mercado? Mesmo assim, depois há aqui algumas... eu acho Portanto, que se precisarem, liguem à Maria. Não, de todo. Há gente ajuda. muito mais qualificada. Mas dás o contacto. Mas o terceiro ponto acho que é importante, que é, acima de tudo, ninguém investe numa empresa por causa de um deck de investimento porque não existe nada. Portanto, quando se investe numa empresa que não existe nada, está-se a investir na pessoa. Claro. E, portanto, tem muito a ver com a atitude e isso acho que qualquer pessoa pode ter, não é? E por isso é que... Sim, na forma como acredita no projeto, na forma que é como... é democratizado. Sim. Das experiências todas que tiveste, que ensinamento é que trouxeste de cada uma que aplicas hoje na Urban? Então, por ordem cronológica Pode ser. de importância também, começo pela Zillion. A Zillion teve um impacto enorme em mim em entender o que é uma marca. Eu lembro-me que a nossa eu digo isto provavelmente uma vez por mês. Eu lembro-me que a nossa diretora de marketing, a Sara, por quem tenho uma enorme admiração, tinha uma cábula de decisão, que era o que é que nós somos, em 3 palavras, o que é que nós somos. E que aquilo estava na parede, ou se não estava na parede, ela achava que estava na parede e teoricamente estava na parede. E, portanto, qualquer decisão que ela tinha que fazer, olhava para a cábula. seja dizer que aquele post dá ou não dá, um press release, seja o que for, olhava para a cábula. E havia um sentimento de marca e de cumprir com o que é marca, com o que era a marca em termos de tribo, com o que era a marca em termos de valores, com o que era a marca em termos visuais, que é super importante, muitas vezes perde-se isso pelo caminho. E a Zillion ajudou-me imenso a perceber o que é uma marca, o que é importante em branding. E acho que foi um processo super interessante, com pessoas super interessantes que estiveram envolvidas e a Madalena ter muito esta coisa de garantir que isto é o nosso core. E que é consistente. E que é consistente, e acima de tudo que é consistente, se não fosse assim, não, era core, produto e marca, portanto, de forma muito visível no nosso dia-a-dia, não é? E da Sonai, por um lado, a tal parte de consultoria, que foi super importante para me ajudar a estruturar, e a parte de rapidez. É tudo para ontem, tudo tem que acontecer, portanto, pensa e executa. E ter alguns recursos também ajuda, não é? Claro. Sim, mas é muito mais divertido. Mas eu acho que os cursos ajudam, mas a experiência prática dá... Não, eu digo os sempre. recursos. Os recursos. Não, os recursos na Sonai acaba por ser super interessante. Isso é porque outra dimensão, claro. Os cursos não ajudam nada, eu acho exatamente os cursos despertam o nosso interesse por áreas e que queremos, e eu acho que nos faz é aprofundá-las. É. Mas depois é quando pomos a mão na massa e na prática que conseguimos implementar. Sim, mas a curiosidade vale muito mais do que os recursos, sem dúvida. Sem dúvida que são uma grande ajuda. Quais é que são os próximos passos? Para onde é que te vão levar os sapatos da Urban? Os próximos passos, esta semana para mim é toda à volta da entrada da minha co-founder, Marta Lousada. Portanto, os próximos passos passam muito pela entrada dela, pelo onboarding dela e por lhe dar uma parte do meu bebê e saber que ela vai levá-lo daqui para a frente numa direção muito interessante. Próximos passos passam pela internacionalização, validar isso. Que vai ser feito então através de... Que vai ser feita online. Europa, diretamente para o consumidor para o consumidor final. E por uma coisa muito interessante que vamos pôr cá fora daqui a 2 meses, que tem a ver com o nosso propósito como marca. Portanto, nós andámos a trabalhar nisto os últimos 2 anos, sabíamos o que é que queríamos que fosse o nosso propósito e o que é que nós queremos que seja o nosso give back à sociedade, não é? Que é obrigatório e temos que o fazer, mas eu desde o início não o quis fazer de forma forçada, portanto não quis
Vamos dar 10% à associação. Não, nós participamos em imensas doações e temos imensas entidades com quem trabalhamos, mas até o comunicamos pouco. Sim. Temos um especial carinho pelas crianças e adolescentes, porque acreditamos que é o momento onde no fundo, todas essas ideologias e hábitos se marcam. E vamos lançar um programa muito ligado com como é que a comunidade pode ajudar estas pessoas que não têm o acesso a esta democratização de hábitos de consumo, porque no fundo, claro que temos ainda temos a questão da fome, mas nós estamos a ir a uma questão um bocadinho mais moderna, que é o mundo está numa direção de produtos mais equilibrados, mas nem toda a gente tem acesso a eles. Certo. E, portanto, esta é a nossa causa, é como é que nós criamos um sistema alimentar mais justo. E temos uma data de iniciativas que vamos lançar daqui a 2 meses que vão abanar, que nos vão abanar a nós, que já nos estão a abanar a nós, sim, mas que vão abanar de forma significativa o que damos de volta à sociedade. E estamos muito contentes com isso. Que bom, ansiosa por ver. Maria, muito obrigada. Obrigada por estar aqui à conversa e acompanhei sempre o teu percurso, mas agora esta última parte com Covid e confinamentos, na verdade até já não falávamos há algum tempo. É verdade, por isso, é verdade, são novidades. Gostei mesmo de saber essas novidades todas. Muito obrigada.